Muito boa tarde, pessoal. Boa noite aí para vocês que estão assistindo, né? Que essa aulinha vai sair às 8 horas da noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Previdencia. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Colocar os slides. Então, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do Previdencia. Primeiro de tudo, vou me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou a professora Bruna Fiorini. Sou advogada, me formei na Universidade Estadual de Londrina. Eu sou especialista em Direito Previdenciário, já dei aulas de Direito Previdenciário em um curso preparatório para concurso do INSS e agora eu estou lecionando para esse meu projeto novo que se chama Previdencia, também conhecido como Previdem e Companhia. Então, sejam muito bem-vindos a essa aula. Lembrando, só para lembrar vocês que o projeto Previdencia, tá? É um projeto de mini aulas simplificando o direito previdenciário. E essas aulas elas vão acontecer a cada 15 dias, em regra, aqui no meu canal do YouTube, tá bom? São aulas de 10 a 15 minutos, descomplicando, facilitando o direito previdenciário e o INSS para as pessoas, para toda a população em geral, ok? E lembrando que o INSS, o Previdência, ele é realmente para toda a população. População em geral, que quer se informar e saber melhor sobre esse assunto da Previdência. Advogados que pretendem atuar na área. Estudantes de Direito, é literalmente para todo mundo que quer entender melhor como funciona esse assunto que é tão abstrato, né, para a maioria das pessoas, ok? Então, podem chamar pai, mãe, tia, vó, que eu quero todo mundo muito bem informado sobre esse assunto aqui que a gente vai tratar, que é a Previdência Social, ok? Na nossa primeira aula, eu dei uma introduzida de forma bem ampla, bem abstrata, né? O que é a Previdência, como ela funciona, qual é a diferença entre previdência pública e previdência privada e algumas outras questões, né, importantes para vocês aprenderem essa base, tá? Para vocês aprenderem o início do estudo sobre a previdência. Então revejam se vocês não viram que ela é bem importante. As minhas aulas eu pretendo que elas tenham uma sequência lógica, né, e cronológica. Então sempre tentem assistir conforme elas estão sendo lançadas, ok? Agora, na nossa segunda aula e também nas próximas aulas, nós vamos aprender na prática, né, o que vocês querem, que é uma por uma das regras de aposentadoria. Eu abri uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram e o assunto que mais bombou, disparado, foi esse. Então, bora, meu povo, que hoje tem muito conhecimento pela frente, ok? E lembrando, pessoal, que o meu objetivo aqui, eu acho importante destacar isso, o meu objetivo aqui não é ficar ensinando teoria de direito previdenciário para vocês, tá? O meu objetivo é ensinar coisas, né, aspectos que realmente vão ser úteis no plano concreto, tá? Literalmente descomplicando a nossa querida e amada, idolatrada Previdência Social, ok? Então, o meu foco não é essa questão muito teórica, muito acadêmica. É mais assim, para o plano concreto mesmo, para toda a população, como eu sempre digo, ok? E hoje nós vamos começar pela nossa famosa aposentadoria por idade, tá? Vamos aprender os seus requisitos, como era antes da reforma da Previdência, como ficou, né? Absolutamente todo o necessário para entender melhor essa forma de aposentadoria, que é uma das mais utilizadas e uma das mais famosas, ok? Então vamos lá, pessoal. Para entrar no conteúdo, eu preciso que vocês primeiro entendam uma coisa, tá? Hoje em dia, a gente tem pelo menos 4 tipos diferentes de aposentadoria por idade, tá? Que são aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade híbrida, tá? E aqui, basicamente, a gente vai somar o tempo urbano com o tempo rural. E a gente tem também a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, tá bom? Todas essas aposentadorias que eu falei são modalidades que estão ali inseridas dentro da aposentadoria por idade, ok?
e cada uma tem os seus requisitos, os seus cálculos e tudo mais. E eu quero fazer essa diferenciação porque além da aposentadoria por idade, além desse mundo da aposentadoria por idade, a gente também tem aposentadoria por tempo de serviço, também chamada de aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente também vai estudar mais aprofundadamente mais pra frente, ok? Então, hoje, a gente vai estudar de forma mais aprofundada a aposentadoria por idade urbana, tá bom? Que é a mais comum, ok? Então, a gente vai estudar os requisitos e tudo mais, ok? Deixa eu ir pra frente com os slides, porque eu ainda sou um pouquinho leiga. A gente já tá nos requisitos, certo? Pessoal, em geral, tá? Para ter direito à aposentadoria por idade, no geral, tá? O contribuinte, ele precisa cumprir pelo menos 3 requisitos, tá? E aqui eu tô falando de requisitos gerais, requisitos amplos. Daqui a pouco a gente vai adentrar mais especificamente nos requisitos. Mas, basicamente, são 3 requisitos: idade, carência e tempo de contribuição, tá? E aí vocês podem me falar: ai, Bruna, mas essa é a aposentadoria por idade. Por que um dos requisitos dela é tempo de contribuição? Pessoal, por quê? Porque mesmo aqui na aposentadoria por idade, em regra, a pessoa ela precisa cumprir um tempo mínimo, tá? Ali de contribuição. É um tempo menor do que na aposentadoria por tempo de contribuição, mas ainda assim precisa ser cumprido esse requisito de tempo de contribuição, ok? Aí vocês também podem me perguntar: Bruna, mas o que é essa tal de carência? Tempo de contribuição eu sei o que é, mas o que é carência? Pessoal, esse é um conceito mais chatinho, é um conceito um pouquinho mais complexo que a gente tem no direito previdenciário, tá? Mas na maioria dos casos, carência e tempo de contribuição são quase a mesma coisa, ok? Por exemplo, quem tem 15 anos de tempo de contribuição normalmente tem 180 meses de carência. Elas equivalem entre si. Mas, deixando claro que nem sempre é assim, tá? Existem alguns períodos que vão contar, né, alguns vínculos de trabalho e tudo mais, que vão contar como tempo de contribuição, mas não vão contar como carência, tá? Como, por exemplo, quando um autônomo, né, que é aquela pessoa que é responsável por pagar o seu próprio INSS, né? O autônomo, ele que é o responsável por pagar o seu carnezinho ou emitir a guia da Previdência e tudo mais. Então, se esse autônomo, ele acaba pagando atrasado, isso não vai valer como carência, mas vai valer como tempo de contribuição, tá? Por isso que eu sempre bato, né, na tecla: paguem tudo certinho, pague tudo em dia, ok? Outro exemplo que conta, eu quero deixar bem palpável para vocês, porque esse conceito de carência, ele é mais chatinho mesmo, tá? Então, outro exemplo que conta como tempo de contribuição, mas não conta como carência. Quando a pessoa, ela precisa, ela já tá na idade de se aposentar, mas ela precisa de 5 anos de tempo de serviço, certo? E aí, ela quer pagar o INSS tudo de uma vez, ela quer pagar tudo de uma vez esses 5 anos, tá? Isso vai contar para tempo de contribuição, tá? Tudo certinho, vai contar para tempo, mas não vai contar para carência, tá? Por isso que eu sempre defendo a necessidade de um especialista te assessorando ali no momento da aposentadoria, porque a pessoa ela pode acabar gastando, né, um dinheirão e não valer para o que ela precisa, tá bom? Porque ela precisa de tempo de contribuição, ok, ela paga tudo de uma vez, ela vai ter, mas é a carência. A carência também é um requisito em todas as aposentadorias, ok? Continuando o nosso conteúdo, tá? Para entrar nas regras específicas da aposentadoria por idade urbana, eu também preciso que vocês entendam mais uma coisa, tá? No direito previdenciário, isso vale para o direito previdenciário no geral, tá? É interessante saber, porque acaba sendo um conhecimento importante. No direito previdenciário, a gente tem uma regra, que é a regra do tempus regit actum, ok? Ou seja, o tempo rege o ato. Isso significa que no direito previdenciário se aplica a lei vigente no momento do fato, no momento que aconteceu o fato, ok? Eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais palpável para vocês. Vamos supor uma concessão de uma pensão por morte, tá?
na concessão dessa pensão por morte, na pensão por morte no geral, vai valer a lei que estava vigorando ali na data do óbito da pessoa, tá? E não a lei atual. Vai valer a data, a lei da época em que a pessoa morreu e não a lei que está vigorando agora. Deu para entender? E na concessão de uma aposentadoria não é diferente, tá? Vai valer a lei vigente na data do cumprimento de todos os requisitos para se aposentar. Então, por exemplo, se hoje, em 2023, né, a gente está em 2023, se hoje a gente faz um estudo, um planejamento previdenciário e descobre que alguém cumpriu, antes da reforma da Previdência, todos os requisitos para se aposentar, tá? Essa pessoa, ela tem direito a se aposentar com as regras anteriores, tá? Anteriores à reforma da Previdência. E só lembrando vocês que a reforma da Previdência, ela aconteceu em 13 de novembro de 2019. Pessoal, essa questão aí de já ter cumprido os requisitos antes da reforma da Previdência é muito mais comum do que a gente pensa, tá? Muitas pessoas vêm ao escritório e no planejamento previdenciário que a gente descobre que ela tem direito adquirido, tá? Tudo isso é chamado de direito adquirido, ou seja, o direito de se aposentar com as regras anteriores. Por quê? Porque essa pessoa cumpriu todos os requisitos da aposentadoria até 13 de novembro de 2019, ok? E acaba sendo bom, né? Porque o cálculo é benéfico e tudo mais. E é por isso que no direito previdenciário a gente tem que estudar todas as regras, tá? Antes, depois, durante, porque de certa forma todas as regras continuam valendo, tá? Vai achando que é fácil. Então, o nosso estudo das regras de aposentadoria por idade, por causa dessa regra que eu acabei de explicar, o nosso estudo vai se pautar em 3 tempos diferentes, tá? Primeiro, regra do direito adquirido, ou seja, regra anterior à reforma da Previdência. Segundo, regra de transição. O que é a regra de transição? É a regra que vai se aplicar a quem já pagava o INSS na época da reforma da Previdência, mas ainda não tinha cumprido os requisitos para se aposentar no momento da reforma da Previdência, tá? Vou aprofundar também essa explicação. E o terceiro tempo que a gente tem, em terceiro lugar, a gente tem a regra definitiva, tá? Que é a regra trazida pela reforma da Previdência, que vai valer, vai começar a valer para quem começou a pagar o INSS, né? Para quem virou segurado do INSS só depois da reforma da Previdência, tá? Ou seja, vai valer para mim, vai valer para os mais novinhos aí que estão me assistindo, ok? Tudo certinho. Ok. Então vamos lá. Como eram os requisitos anteriores à reforma da Previdência, da nossa aposentadoria por idade urbana? Como eram os requisitos antes da reforma da Previdência? 65 anos para homem, 60 anos para as mulheres e 180 meses de carência para homens e mulheres, tá bom? A carência era fixa tanto para homens quanto para mulheres, tá? Aqui, pessoal, percebam, no direito adquirido, né, ou seja, nas regras anteriores à reforma da Previdência, não havia tempo mínimo de contribuição. Mas como tinha o requisito da carência, que a gente explicou melhor um pouquinho antes, como tinha esse requisito da carência, esses 180 meses, eles acabavam equivalendo ali a 15 anos de contribuição na maioria dos casos, tá? Então, acabava dando na mesma, ok? Mas é importante que saibam que antes não havia esse requisito, ok? Agora vamos para as regras de transição da aposentadoria por idade, tá? As regras de transição, regras que foram instituídas pela nossa reforma da Previdência que aconteceu em 2019, tá? Então, quais são as regras da aposentadoria por idade urbana, regras de transição trazidas pela reforma da Previdência? 65 anos de idade para os homens, tá? Aqui continuou a mesma coisa. No caso das mulheres, pessoal, prestem bem atenção. Houve um ali de 60 para 62 anos. Antes da reforma da Previdência era 60 anos e passou para 62, tá? Mas atenção, esse aumento ele não é automático, tá? Ele é um aumento, vamos dizer assim, progressivo. É um aumento progressivo. Ou seja, ele foi aumentando aos poucos
tá? Então funciona assim. A mulher, ela deveria ter ali 60 anos em 2019 para se aposentar por idade, tá? Isso a gente já viu. Lá em 2020, né, aí veio a reforma da Previdência em 2019 e instituiu que em 2020 a mulher deveria ter 60 anos e 6 meses, tá? Em 2020. Em 2021, para se aposentar, a mulher deveria ter 61 anos, 61 anos, isso em 2021. 61 anos e 6 meses em 2022 e 62 anos agora em 2023, tá? Em 2023, a gente teve uma estabilização definitiva nessa idade de 62 anos, ok? Então, lembrando que no caso das mulheres, houve um aumento progressivo de 60 para 62 anos. A partir de 2023, fica definitivo a idade de 62 anos para as mulheres. Mas se elas, por acaso, cumpriram os requisitos lá em 2021, aí não precisa ser os 62 anos, tá? Aí é a regra de 2021, que é 61 anos. Perfeito? Deu para entender certinho? E aí temos também como requisito a carência de 180 meses. Aqui a gente tem também a presença da carência. Carência é necessária em todos os benefícios do INSS, em todas as aposentadorias, tá bom? Aqui a gente também tem a carência de 180 meses e temos também uma regra que foi adicionada pela reforma da Previdência, que são os 15 anos de tempo de contribuição. Então, além da carência de 180 meses, que é um requisito mais específico, tá? A gente tem os 15 anos de tempo de contribuição, ok? Isso, né, pessoal, lembrando que essas regras aqui valem para quem começou, já estava pagando, já trabalhava, tudo mais, já pagava o INSS na reforma da Previdência, tá bom? Mas ainda não tinha cumprido os requisitos para se aposentar, porque se cumpriu, aí vale o direito adquirido que a gente viu antes, tá? E aí, por fim, pessoal, a gente vai ter as regras definitivas trazidas pela reforma da Previdência, tá? Que, lembrando, essas definitivas, elas vão valer para quem entrou, né, no mercado de trabalho e, consequentemente, começou a contribuir para o INSS somente após 13 de novembro de 2019, que é a data da nossa reforma da Previdência, tá? Então, por isso que eu sempre deixo claro, as regras de transição normalmente vão valer para os nossos pais, para os nossos tios e tudo mais. As regras da reforma da Previdência vão valer para as pessoas, as regras definitivas da reforma da Previdência já vão valer para as pessoas mais novinhas, que entraram no mercado de trabalho após 2019, tá bom? Deixando isso bem claro, porque as pessoas confundem muito as regras de transição com as regras definitivas, tá? Então, quais são as regras definitivas trazidas pela reforma da Previdência? 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição para o homem, tá? E 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para a mulher. E também temos os 180 meses de carência para ambos os sexos, ok? Então percebam que aqui, na regra definitiva, a gente teve um aumento no tempo de contribuição do homem, tá? Que aumentou ali de 15 para 20 anos. E a carência e a idade continuam sendo as mesmas. Essas são as regras definitivas, ok? Pessoal, encerramos aqui o nosso estudo dos requisitos para aposentadoria por idade urbana, né? A nossa análise mais aprofundada da aposentadoria por idade urbana. Espero que tenha sido muito útil, tá? Lembrando que qualquer coisa, vocês podem me perguntar por aqui no YouTube mesmo, ou podem me chamar no meu Instagram, @brunafiorini, estarei à disposição. Fiquem bem à vontade. O que eu quero mesmo é levar conhecimento para toda a população, ok? Desde já, eu agradeço muito pela atenção e até a próxima aula.